Oi, gente, muito boa noite. Hoje é a nossa segunda aula aqui do grupo Pegue Leve com você. Eu fiquei muito feliz dos feedbacks que eu recebi ontem do grupo, das mulheres que entraram em contato comigo e compartilharam ali o que estão achando desse processo do grupo nesses dias. Nós já tivemos a parte 1, que foi sobre conteúdos, todos os dias no grupo, e agora nós estamos na parte 2, que são as aulas ao vivo no YouTube. Então, se você está aqui me acompanhando, compartilhe essa live para outras mulheres também se beneficiarem desse conteúdo, porque hoje o tema está incrível e eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre empoderamento da mulher. É uma palavra que atualmente a gente vê muito falando tanto nas redes sociais quanto na televisão e que na verdade é muito pouco explicada. E aí passa aquela imagem de uma mulher superior, até uma certa soberba. E hoje eu vim desconstruir isso aqui com vocês. A palavra empoderamento, ela está muito relacionada ao poder que nós mulheres temos de assumir algumas posições, alguns papéis na nossa história e na nossa vida. Como mulher, eu me identifico com isso e eu falo com vocês que assim, por muito tempo a gente passa a se diminuir, a se sentir incapaz, com uma sensação sempre de inadequação e também de insuficiência. Isso tudo vai aumentando, tanto devido ao nosso contexto de vida, quanto também a todas as pressões sociais e culturais que acontecem na nossa história. Eu acredito que você se identifique com isso, assim como eu. Nós somos cobradas o tempo todo. Cobradas a sermos boas mães, a sermos boas esposas, a darmos conta de tudo no dia a dia. E hoje a mulher moderna, ela trabalha em casa ou trabalha fora de casa. Ela é mãe, ela quer ter uma vida tanto profissional quanto pessoal bem-sucedida. E isso vai aumentando a pressão que a gente tem para cumprir todos esses papéis, porque vem muito aquela ideia de perfeição. Temos que ser perfeitas para a gente ser aceita, temos que ser perfeitas para a gente conseguir a mudança que a gente quer. Aquela pressão com a aparência, a pressão com o próprio corpo, e tudo isso a gente vai consumindo cada dia mais quem a gente pode se tornar, porque a gente fica tão preso em quem a gente quer ser que a gente não se afasta daquilo que é o nosso potencial, que já existe dentro de nós. E é isso que eu vim desconstruir aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu passar aqui meus tópicos para eu não me perder. Eu quero explicar para vocês onde tudo começa. A frase de hoje não foi por um acaso. Empoderar começa no pensar. Eu quero explicar para vocês um padrão cognitivo, um modo de pensar da maioria de nós mulheres e que dificulta extremamente as mudanças que a gente quer colocar na nossa vida. Eu tô aqui com o meu amigo Quadro e eu vou explicar para vocês como que isso funciona na nossa mente. Tudo começa, quero que vocês imaginem como se fosse um triângulo. Esse triângulo é a base do nosso funcionamento. E as extremidades desse triângulo, se vocês observarem, elas se encontram uma com a outra. O que isso quer dizer? Todos esses aspectos que eu vou explicar aqui agora para você, eles estão interligados. Então vamos lá, é como se tivesse aqui, ó, o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Então, o que isso quer dizer? Pensamento, sentimento e comportamento, eles estão interligados. Tudo começa no que eu penso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, na base para vocês. Tudo começa com aquilo que eu penso. E os nossos pensamentos, eles têm o poder de nos impulsionar para frente ou de nos paralisar, atuando como sabotadores na nossa vida. A virada de chave tá quando a gente entende que o que vai fazer eu mudar, eu alcançar a minha melhor versão como mulher, eu me aceitar como eu sou, eu emagrecer ou eu engordar, eu me sentir boa mãe, não está nas mudanças que você precisa fazer na situação. Não é mudar a situação, mudar o que acontece com você, deixar de sofrer, deixar de sentir. E sim, é mudar o seu pensamento, o modo no qual você vem pensando. Como que começa tudo então?
O meu pensamento, que está aqui na base do nosso triângulo, a gente começa a pensar desde ali as primeiras impressões e contato que a gente tem com o mundo. E esses pensamentos, eles são instintivos, eles são automáticos. Eu não escolho aquilo que eu penso. Então, já que eu não escolho aquilo que eu penso, eu preciso cultivar, como se fosse uma plantinha mesmo, plantar pensamentos mais assertivos. Então, eu até falo, se afaste daquela ideia de pensar positivo. Pensar positivo pode trazer pra gente uma pressão, porque dependendo do contexto que você está vivendo na sua vida, não é possível pensar positivo. Então a gente precisa adequar esses pensamentos, trazendo uma mentalidade mais assertiva. Então, eu vou trazer para vocês como que a gente faz isso na prática, tá? Vou continuar aqui e aí depois eu vou trazer uma ferramenta assim muito legal que eu utilizo com os meus pacientes hoje em dia e que tem muita evidência científica, para você conseguir se reconhecer e conseguir identificar o que você tem que mudar a partir da aula de hoje, tá? Como eu disse para vocês, então, o que eu penso, a maioria dessas coisas são negativas. Para ser mais exata com vocês, 80% do que eu penso em um dia é negativo. Então, olha só, gente, tanto de coisa negativa que a gente pensa durante um dia. Depois, a gente vai para os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eu também não escolho o que eu sinto. É como se fosse realmente assim, um caminho. Eu pensei, eu senti e eu fiz, eu me comportei. Então, se vocês gravarem isso, eu pensei, eu senti, eu fiz. Então, os sentimentos, eles também são individuais. Eles são significados que a gente dá para essas coisas que a gente pensa no dia a dia. E o sentimento, justamente por ser individual, é um desafio na rotina diária da vida da mulher. Quantas vezes você, mulher que está aí me ouvindo, passando ali, atarefada em casa, para cuidar da casa, tem que arrumar a cozinha, fazer almoço, levar o menino para a escola, e parece que ninguém te compreende. É porque são seus sentimentos, mediante a situação que você está vivendo, que é uma situação incomum a muitas mulheres. Só você sabe o que você sente e a pressão que você sente com aquilo. Então percebe como que esse ciclo pode paralisar a nossa vida? Então vamos para a parte do comportamento. O comportamento todos nós temos. Por exemplo, eu tô aqui pegando meu pincel, abrindo, fechando, escrevendo. Isso são ações, são comportamentos. Eu gesticulando. Então todos nós temos os nossos comportamentos. Muitas pessoas focam, e nós mulheres passamos muito por isso, gente, comportamento. Quantas vezes eu ouço mães se sentindo pressionadas pelos seus comportamentos, profissionais, mulheres profissionais, se pressionando pelo seu comportamento, porque o nosso comportamento, ele tem fatores individuais, mas ele tem fatores sociais, fatores culturais. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, como mulher, você é cobrada a ser uma boa mãe. E aí vem aquela grande interrogação: o que é ser uma boa mãe? E aí vem o seu vizinho ou a sua vizinha e fala pra você que, sei lá, você tá fazendo errado de deixar o seu filho brincar na rua e andar de bicicleta. Só que é o modo no qual você escolheu agir e criar ali o seu filho. E aí vem alguém externo que não conhece a sua história, que não conhece as suas vivências, que não conhece a sua forma de enxergar a vida e dá uma opinião. Então, muitas vezes, nós ficamos sobrecarregadas pelas opiniões das outras pessoas para a nossa vida. Eu dei o exemplo da maternidade, mas isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece no relacionamento, isso acontece na sua vida familiar. As pessoas sempre esperando algum comportamento diferente seu. E aí, sabe o que vai crescendo dentro de você? O sentimento de inadequação. Você vai se sentindo cada vez mais distante daquela mulher que você queria ou acredita que você é. E aí é o que eu ouço de muitas mulheres: nossa, Nayane, parece que eu não sou mais a mesma. Não sou mais aquela mesma pessoa de 10, de 5 anos atrás. E aí eu até falo, claro, olha tudo que você viveu até agora, tudo que você passou até o momento presente, não tem como ser a mesma pessoa que você era antes. E aí quando a gente pega esses aspectos da opinião do outro, isso só torna um peso ainda maior. Deixa eu passar aqui pra gente continuar.
Ó, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo padrões de pensamento. Isso daqui, quer ver? Se torna um ciclo. Acontece uma vez, acontece outra, acontece outra. Então eu penso, eu sinto e eu faço. Eu penso, eu sinto e eu faço. Isso desde a nossa infância. O que acontece? A gente vai adquirindo esses padrões. E esses padrões, gente, vão se tornando nossas crenças. O que é muito difícil, a gente ouve muito falar de crenças. Quebre suas crenças, vença suas crenças, cure as suas crenças. Não existe isso. Crenças são como raízes de uma árvore, é algo muito internalizado na nossa história. Então a gente pode tomar consciência dessas crenças que estão me prejudicando e avançar e melhorar as nossas ações, trazer pensamentos mais assertivos. Aí eu quero trazer para vocês o que se torna, qual o nome a gente dá para esse padrão de pensamento. Tudo que é padrão de pensamento negativo, a gente chama na psicologia de distorção. São pensamentos distorcidos, ou são pensamentos prejudiciais, ou são pensamentos sabotadores, a gente vê cada hora com o nome. Mas na psicologia a gente chama de distorção cognitiva, que são esses pensamentos que só prejudicam a gente. Deixa eu pensar num exemplo. Eu vou para o trabalho para fazer uma apresentação nova no meu trabalho para o meu chefe. E aí eu tô insegura, eu tô ansiosa e logo eu penso assim, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, não tem como dar certo, não sei o quê. É um pensamento negativo. Então, é um padrão de pensamento que talvez aconteça em outras áreas da sua vida. Outro exemplo, relacionamento. Você começa um relacionamento e você já pensa, tá dando certo demais, sei lá, acho que isso não tá legal não, uma hora vai dar errado. Vai dar errado, tô sentindo que vai dar errado. Também, você não tem evidência de que aquele pensamento é real. Então, é uma distorção cognitiva, é um pensamento que tá te prejudicando. Então, essas distorções cognitivas acontecem de diferentes formas para cada pessoa. E aí eu trouxe para vocês 3 distorções cognitivas mais comuns em nós mulheres. Vamos lá. A primeira, vocês podem anotar isso que é muito importante saber, tá, gente? A primeira distorção cognitiva é o que a gente chama de catastrofização. Eu vou explicar cada uma delas. Espero que vocês consigam entender a letra. A segunda distorção que eu trouxe aqui para vocês é a personalização. E a terceira que eu trouxe aqui para vocês é a dicotomia. Gente, me fala se vocês estão entendendo a minha letra, mas vamos lá. Primeiro, catastrofização. A catastrofização, ela é muito comum em nós mulheres. Eu vou dar um exemplo que eu acredito que você vai se identificar. Imagina que você vai viajar numa cidade próxima aí, 1h30 de viagem de carro. E aí, quem fez esse convite para você foi o seu marido. Amanhã nós vamos fazer uma viagem para a cidade vizinha aqui, pra gente tirar o dia para descansar. Tem muitas pessoas que logo já vê aquele pensamento catastrófico. Passa aquelas piores coisas na mente da pessoa. Será que eu vou morrer? Será que vai dar certo? Vai dar tudo errado? E se o pneu furar? E se o carro capotar? Sempre pensamentos muito catastróficos, muito extremistas. Isso acontece em outras coisas. Vou fazer uma entrevista de emprego. Nossa, e se eu não passar? E se eu passar vergonha? E se eu responder errado na entrevista? Vou ser mãe. E se eu não der conta? E se meu filho morrer? Será que eu consigo criar? E se ele cair, se machucar, e se quebrar o braço? Sempre coisas que não aconteceram ainda. E você não tem evidência que vai acontecer com você. Então, é um padrão de pensamento catastrófico. O segundo exemplo é a personalização. Na personalização, a gente atribui a culpa para nós mesmas.
Gente, quando eu falo dessa distorção cognitiva aqui, tenho certeza que você como mulher já vivenciou, e se não vivenciou, vai vivenciar, que é a personalização. Quantas vezes nós nos sentimos culpadas pelas coisas que nem estavam no nosso controle? Ah, o colega de trabalho foi demitido. Nossa, mas se eu tivesse ajudado mais isso não teria acontecido. O menino caiu e bateu a cabeça no chão. Nossa, se eu tivesse vigiado melhor, meu filho não teria acontecido isso com ele. Então, meu relacionamento acabou. Nossa, se eu tivesse, aceitado mais, eu não teria tido o fim desse relacionamento, teria dado certo. Então, você na personalização, você atribui a culpa muito para si. E vocês não têm ideia, gente, do quanto isso é prejudicial para a nossa vida. E a terceira distorção cognitiva é a dicotomia. Esse nome talvez vocês não conheçam, mas na hora que eu falar que é isso aqui, ó. Peraí. 8 ou 80. É aquele perfil de pessoa extremista. É a pessoa que sai de um ponto ao outro e só existem duas possibilidades. Ou tudo ou nada. Então, quero emagrecer. Não, só emagreço se eu perder 10 quilos. Mas você não consegue progredir, você não consegue ir aos poucos. Né? Primeiro 1, depois 2, depois 3. Você quer ou tudo ou nada. Ou você começa direto ou você não faz, ou você faz tudo perfeito ou você não faz nada. E a dicotomia é um outro exemplo que eu trouxe para vocês de distorção cognitiva comum em nós mulheres. E que traz também um sentimento de culpa, de insuficiência, de incapacidade. E para finalizar, eu queria trazer para vocês uma ferramenta prática. Essa ferramenta prática eu desenvolvi especialmente aqui para o grupo Pegue Leve com você, uma adaptação de uma ferramenta que eu utilizo com as minhas pacientes no consultório. Qual que é o objetivo dela? Basicamente, você vai responder as frases que estão lá com sim ou não. E aí você vai vendo qual que você vai respondendo sim, que significa que você pode ter aquele tipo de distorção cognitiva. Lembrando que não é uma ferramenta para fins diagnósticos, é uma ferramenta de autoconhecimento. Somente um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra vai conseguir avaliar e te dar um diagnóstico. Mas já é um direcionador para você perceber o que está acontecendo, que existe resposta para essas coisas negativas que fica passando na sua cabeça o tempo todo. Então, eu quero que vocês peguem essa ferramenta que eu vou enviar em PDF, preencham ela, pode me mandar mensagem no privado, pode tirar as dúvidas comigo também depois, que vai ser um prazer estar te acompanhando e direcionando nesse processo. Um outro convite que eu quero te fazer, amanhã é a nossa última aula ao vivo aqui no YouTube, às 8 horas em ponto. A aula de amanhã, para fechar com chave de ouro, vai estar incrível também e vai ser um outro conteúdo que eu tenho certeza que você, mulher, vai querer saber, vai se identificar e vai te ajudar a promover mudanças no seu dia a dia. Depois vocês me contem o que vocês acharam dessa aula e já se programem para vocês estarem ao vivo aqui comigo na última aula, tá bom? Um abraço e boa noite!